Ursula Le Guin, no seu livro A Mão Esquerda da Escuridão, afirma que toda ficção é metáfora. Ficção científica é metáfora. O futuro em ficção é uma metáfora. O que ela quer afirmar aqui é que esse livro não é sobre o futuro. Nenhuma ficção científica é realmente sobre o futuro. Toda ficção científica é sobre o presente. O futuro é apenas uma analogia ou uma metáfora. Vejamos, a Idade Média era assolada pelos temores dos dogmas cristãos como forma de controle social. A arte e as imagens sagradas serviram como importante instrumento didático para imputar valores de submissão. As pessoas viviam com medo do futuro, o futuro do julgamento final, o futuro da condenação eterna ao inferno. Já em 1968, ao lançamento de 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que aborda um futuro em que viagens espaciais já fazem parte do nosso cotidiano, para logo em seguida, em 1969, Neil Armstrong se tornar o primeiro ser humano a pisar na superfície da Lua. Logo depois surgiu o medo da robótica e como seria a convivência com seres superiores, e mais uma vez a arte reagiu com o livro Eu, Robô, em 1950, com Matrix em 1999 e os meus favoritos da vida, em 1984 com Exterminador do Futuro e em 1991 com Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Terminou no segundo filme, o resto nunca aconteceu. Se você falar que já viu alguma continuação por aí, é loucura, alucinação coletiva igual Dragon Ball de 11 de setembro. Procure um especialista. E como não poderia ser diferente, em 2011 foi lançado o filme Contágio, em que prevê o horror de uma epidemia global. Fala galera, eu sou o Fernando e sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal que você encontra cinema e ciência jurídica em um só local. E hoje vamos falar sobre o filme de 2011, Contágio, dirigido por Steve Soderbergh e protagonizado por Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Lawrence Fishburne e muitos outros nomes de peso. Época em que Hollywood estava sendo contagiada pela mania de colocar vários nomes de peso em um único filme. O filme conta a história de uma pandemia cujo vírus propagado tem alta taxa de letalidade e transmissibilidade, denominado MEV-1, enquanto que pesquisadores, médicos e profissionais da saúde tentam impedir e conter a doença até a introdução de uma vacina para impedir a sua propagação. O filme aborda também a consequente perda de ordem social com o avanço da pandemia. O roteiro do filme teve a consultoria do médico epidemiologista Ian Lipke, pesquisador que está trabalhando atualmente com o novo coronavírus e chegou a se infectar, mas felizmente já se recuperou. O filme aborda uma situação mais catastrófica do que a gente está vivendo, pelo menos até o momento, com a soma de uma assustadora exatidão científica e uma direção fria e visceral, beirando a um documentário de 2020 realizado em 2011, resultando em uma grande experiência cinematográfica. O único problema com esse filme foi a edição. O filme se arrasta um pouco, há uns minutos sobrando ali. Porém, a didática do filme é maravilhosa, você não se perde nenhum conceito. Você acompanha o que está acontecendo. Eu não assisti esse filme na época ou antes da situação atual, mas eu fico muito curioso para saber qual foi a recepção do público. O público pré-pandemia, o público que não se encontrava na situação que a gente está agora. Mas assistindo agora esse filme em 2020, eu com certeza colocaria ele na lista como um dos filmes que mais desgraçaram com o meu psicológico. Ele consegue ser mais assustador que muito filme de terror e muito mais dramático que muitos filmes de drama por aí. É um excelente filme para apresentar para aquele negacionista ou evitar se você não tiver com um psicológico tão bom assim. Uma curiosidade é que à medida em que a preocupação com a Covid-19 se tornou mais presente, a procura pelo filme Contágio aumentou muito mais que na época do filme. Em dezembro de 2019, o filme Contágio ocupava a posição número 270 e em menos de 3 meses ele passou a ocupar o segundo lugar dos filmes mais assistidos da Warner, perdendo apenas para a franquia Harry Potter. Muitos especialistas apontam que o coronavírus era apenas uma questão de tempo, não era se iria ocorrer e sim quando iria ocorrer. E se o filme Contágio foi visto como um exagero na época, hoje parece ter sido feito ontem. O longa é aterrorizante não apenas por conta da pandemia, mas em como a sociedade descarta qualquer resquício de humanidade e preceitos civilizatórios. Após uma crise instaurando saqueamentos, roubos e morte de pessoas não apenas em decorrência do vírus, em situações de calamidade as pessoas rapidamente se desvinculam da civilidade, abraçando a barbárie. Hannah Arendt, filósofa alemã e uma das maiores contribuidoras dos direitos humanos, levanta o conceito de banalidade do mal, após conhecer soldados nazistas e verificar que são pessoas normais e não monstros sobrenaturais, como a maioria das pessoas imaginam.
Dentre muitas outras interpretações, uma que pode se retirar é que o mal pode estar dentro de cada um de nós. É fácil julgar quando você está bem alimentado e confortável no seu lar, mas seja inserido em outro contexto. Como o exemplo real do avião que caiu na Cordilheira dos Andes, em que pessoas que nunca imaginavam praticar o canibalismo tiveram que fazê-lo para sobreviver. Semelhanças do filme e a realidade. A característica da pandemia apresentada no filme é de uma doença zoonótica que passa de animal para a pessoa, especificamente o morcego. O filme é de uma precisão admirável, trazendo personagens como o representado por Jude Law, que começa a vender uma cura milagrosa sem nenhuma base científica. A verdade, meus amigos, é que o Brasil mostrou que tem a infeliz capacidade para roteirizar algo mais tragicômico que qualquer tipo de filme. É muito intrigante uma cena do filme em que uma funcionária do governo, conversando com a junta científica, parece preocupada apenas com a economia, citando o feriado de ação de graças, e não com as vidas humanas. Mas, como eu já citei aqui uma vez, ainda bem que essa parte é só ficção e não tem nada a ver com a nossa realidade, não é mesmo? Do direito, contextualização jurídica e alterações legislativas do período de pandemia. Pessoal, uma pergunta que muitas pessoas fizeram durante o lockdown é: as medidas de isolamento social e restrição são constitucionais? Como fica o embate do direito fundamental à liberdade de locomoção prevista no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal e à saúde pública promovida pelo lockdown? Respondendo sim, as medidas de isolamento social são constitucionais. Afinal, a própria característica dos direitos fundamentais é a relatividade. Nenhum direito fundamental é absoluto e podem sim sofrer limitações sempre que a razoabilidade exigir. De acordo com Norberto Bobbio, filósofo político, as únicas exceções à relatividade é a tortura e a escravidão. Portanto, segundo a razoabilidade, deve prevalecer o direito da coletividade, que é a saúde pública. Fazendo o adendo, o cidadão não engenheiro civil não concordava com as medidas de isolamento e estava ignorando a gravidade da pandemia, mas o auxílio estava recebendo. E mesmo diante de tanta repercussão negativa, o desembargador continuou desfilando por aí sem máscara. Meus amigos, realmente vale a velha frase: Brasil realmente não é para amadores. E a figura da lei excepcional é constitucional? E quando acabar a situação de pandemia, acabará a responsabilidade de todos? Primeiramente, sim, a lei excepcional é constitucional. São as leis intermitentes que fazem parte do nosso ordenamento constitucional. As leis intermitentes com período determinado de duração se dividem em leis excepcionais, produzidas para vigorar durante determinada situação, e as leis temporárias, que vigora durante período determinado certo, com data fixa para terminar. Portanto, aquele que cometeu uma infração durante a vigência desta lei responderá pelo fato mesmo após o fim da duração desta norma. A Lei 13.979 de 2020, Lei do Coronavírus, prevê algumas medidas de restrição e algumas medidas para evitar a proliferação do vírus no Brasil, como a imposição de quarentena, realização de determinados exames e a imposição de se submeter a tratamentos médicos. E a pessoa que está contaminada ou possui fundada suspeita, descumprindo medidas de isolamento, estará praticando algum tipo de crime? Sim, de acordo com o Código Penal, além da possibilidade de multa administrativa, a pessoa que, tendo conhecimento de estar doente com exame médico comprovado e decidir dar um rolê por aí, será configurado o crime, independente se essa pessoa tem intenção de passar o vírus ou não, independente se essa pessoa conseguir passar o vírus para alguém ou não. Apenas o fato de já estarem expostas já configura o crime. Houve um desrespeito entre os poderes quando o STF decidiu tirar da União a concentração única de decisão do lockdown passando para estados e municípios? Pessoal, existe o sistema de freios e contrapesos, que é uma teoria de Montesquieu, para evitar que legislativo, executivo ou judiciário cometam abusos e tentem se sobrepor uns aos outros. Quando o poder exorbita da sua atribuição, poderá sofrer censura de outro poder. Tanto o executivo poderá censurar através de mecanismos constitucionais, legislativo ou judiciário, quanto o oposto. Amigos, até o presente momento, o Estado está atuando dentro das regras constitucionais que se apresentam competentes para a atual situação.
É necessário encarar esses momentos de insegurança e incertezas em que a ciência ainda está conhecendo as consequências do vírus. Esta semana, alguns estudos confirmaram a suspeita de médicos que a Covid está causando perda do olfato, paladar e alucinações. As restrições devem ser necessárias e cabíveis para enfrentamento da epidemia, devendo sempre ocorrer dentro dos limites legais e constitucionais, para não lidar com a perda dos avanços democráticos que ganhamos nas últimas décadas. O Congresso decretou estado de calamidade pública, que é melhor e menos arriscado que o estado de sítio, que prevê situações como quebra de sigilo de comunicações ou fim da liberdade de imprensa, por exemplo. O efeito do estado de calamidade pública é para que o governo possa descumprir a meta fiscal até 31 de dezembro de 2020 através de decreto legislativo e liberar mais recursos para o combate à Covid-19. E sim, amigos, o auxílio emergencial tem respaldo no princípio do mínimo existencial, que refere-se ao conjunto de direitos fundamentais que assegura a cada pessoa uma vida digna. Galera, percebam que apesar de o Bolsonaro ter restabelecido a popularidade em cima do auxílio emergencial, o valor de R$ 600 foi uma conquista do Congresso Nacional. O Executivo tinha, na verdade, feito uma proposta do valor de R$ 200, dentre outros valores abaixo do estabelecido, chegando até mesmo a ameaçar com veto se o valor se mantivesse em 600. Meus amigos, se você está vendo esse vídeo no futuro, saiba que 2020 não foi um ano fácil. Em uma época tão hedonista e vaidosa como a nossa, esse ano veio para puxar o tapete de todo mundo de forma democrática, mostrando que a vida pode ser sim bem cruel, tornando o tempo limpo em nuvens de apreensão e incerteza, o ano em que nos afastamos uns dos outros. Na data de hoje que gravo esse vídeo, tivemos 132 mil mortes no Brasil e 926 mil mortes no mundo. Como disse William Bonner, não são apenas números, são vidas de pessoas que acabaram e que eram amadas por outras pessoas. Mas para enfrentar a guerra contra o inimigo invisível, surgiram heróis mascarados para nos defender, arriscando suas próprias vidas para salvar a nossa. Farmacêuticos, enfermeiros, funcionários da limpeza, médicos, motoristas de ambulância, colaboradores, recepcionistas, corpo de cientistas de pesquisa e desenvolvimento, e os que trabalharam diretamente ou indiretamente, trabalhando noite e dia com determinação e entrega. A vocês todo o nosso respeito e admiração. E por conta desses profissionais, em breve retornaremos aos nossos dias normais para estar com quem amamos e fazer o que gostamos. Meu nome é Fernando, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.